Então, como se conectar à AWS, a nuvem da Amazon, através do S7200 ou do 1500? Então, primeiramente, eu estou aqui já logado na área, eu venho aqui no campo de Internet of Things, no IoT Core. Então, essa é a interface onde a gente vai conseguir criar o nosso dispositivo. Então, ele abriu aqui, eu venho em Manage e venho aqui em Things. Aqui é justamente onde eu vou criar o que ele chama, né, de coisas. Então, vou vir aqui em Register Thing. Vou clicar em Create a Single Thing e vou dar um nome. Então, no meu caso, eu estou usando aqui um S7 1215F. E aí eu posso, por exemplo, também associar ela a um tipo para reaproveitar depois. Então, eu quero criar o tipo do S7 1200. Vou vincular ele aqui e vou dar um Next. Aí depois eu venho aqui em One Click Certificate Creation, ou seja, eu vou criar os certificados de acesso dessa minha coisa nuvem. Então, cliquei aqui e já vou fazer o download desses 3 certificados. Então, faço o download do certificado da coisa, só clicar em Download Keep. Venho aqui também na Private Key, Download, e clico aqui em Root CA, venho aqui em Download, ele vai abrir numa outra página. E eu seleciono esse cara aqui, o RSA 2048 Bitkey. Clico nele, clico com o botão direito na página que abriu, Save As. Seleciono aqui o destino, por exemplo, e dou um Save. Beleza. Posso fechar esse cara. E clico agora em Activate. E aí eu vou dar aqui um Done. Então eu criei a minha coisa. E aí agora eu vou criar políticas de acesso. Então eu venho aqui em Secure para a gente poder se conectar a ele ou não. Então eu cliquei aqui em Secure. Embaixo de certificados eu tenho aqui Police. Então eu vou criar uma política de segurança. Vai ser então a 1200. Então eu vou criar a política aqui do 1200. Eu escrevo aqui IoT. Então veja o seguinte, se eu colocasse aqui IoT.asterisco, ele liberaria todas essas funções aqui. No meu caso, eu vou fazer uma a uma. Então eu quero, por exemplo, então a primeira que eu vou criar vai ser a de conexão, ou seja, eu vou permitir que meu dispositivo, né, vou permitir que alguém consiga se conectar a esse dispositivo desde que ele tenha esse client ID, que eu vou colocar aqui, que meu client ID vai ser S7, S7 1200. E aí eu vou dar aqui um allow. E vou dar um add statement para adicionar mais uma, ou seja, com essa política atualmente eu conseguiria apenas me conectar ao meu broker aqui. Então, novamente, eu digito IoT e agora eu seleciono Publish, ou seja, eu vou conseguir também enviar mensagens para esse tópico. Qual tópico eu vou criar aqui agora? Vai ser o meu tópico conta peças. Então, eu tenho ali um simuladorzinho que vai estar contando o número de peças da minha produção, por exemplo. Vou dar aqui um allow e vou dar um add statement. Então, eu venho aqui agora novamente IoT. Então, agora eu quero habilitar a função de subscribe. Só para não cometer erros, eu vou copiar o tópico aqui de cima e vou colocar ele aqui embaixo também. Então, também aqui conta pecas. Vou dar um allow. E por último, então isso aqui é meio singular dessa nuvem, que é, se eu habilitar o subscribe, eu até consigo me conectar como subscribe, mas não consigo receber as mensagens. Então eu tenho que vir aqui e colocar IoT Receive. Então a partir de agora, eu realmente vou conseguir receber as mensagens que eu subscrever. Então vou dar aqui um Ctrl V, vou também dar um allow. Então as 4 políticas são criadas, a de conexão com o nome do meu cliente, né, do meu cliente, publish, o nome do meu tópico, subscribe, o nome do meu tópico e receive, o nome do meu tópico. Posso dar agora um create. Então agora eu já criei a política, né? Então tem aqui o 1200 política. Eu venho aqui em certificados. Então esse aqui é o certificado do meu dispositivo ali que eu tinha criado primeiramente. Clico aqui nos 3 pontinhos e venho aqui em Attach Police. Então ele só tem uma única política selecionável, seleciono ela e dou um Attach. Então ele falou aqui que já foi
né, já adicionou com sucesso. Se eu clicar também aqui no meu dispositivo, eu consigo ver aqui as informações dele e consigo ver aqui em polícia que eu já tenho a política associada. Então, com isso, a gente acabou a parametrização na parte da nuvem. Então, agora eu tenho que fazer um processo que é o seguinte. Então, eu já estou aqui na pastinha onde eu tenho os meus certificados que eu fiz o download. E o que acontece? Dentro do PLC, nós vamos ter que importar basicamente esses 3 certificados. Porém, esse certificado aqui que tem a chave privada, ele não é aceito pelo PLC. O meu PLC ele só aceita um arquivo chamado com extensão .p12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou realizar um processo de conversão desses formatos de chave para que ele possa ser aceito no meu PLC. Então, para isso eu vou usar um cara chamado OpenSSL. É uma ferramenta que dá para ser baixada aí na internet, que você consegue fazer esse tipo de aplicação. Geralmente ela já vem instalada no Linux, então se você tiver alguma aplicação de Linux, você pode acabar utilizando ela para converter o certificado e depois importar para o seu PLC novamente. Então, como é que eu vou fazer esse processo? Eu vou criar um arquivo qualquer aqui, .txt. Então, no meu caso aqui, eu vou chamar ele de filename. Então, é um arquivo qualquer, pode dar o nome que você quiser. É porque ele só vai ser um intermediário. Nós vamos adicionar as informações nele e ele vai gerar realmente aquele certificado que eu quero. Então, eu venho aqui, primeiramente, no meu private key, botão direito, Edit with Notepad++. Então, o Notepad++ é um visualizador de arquivos que abre praticamente qualquer formato de arquivo. Então, ele é uma aplicação gratuita também. Eu recomendo a utilização dele para ficar mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, copio todo o conteúdo dele. Posso vir aqui no meu file name também usar o Notepad++ e vou dar aqui um Ctrl V nele. Agora eu vou vir aqui na minha chave, né, meu outro certificado, que é o certificate.pen, botão direito também, editar com Notepad++, copio todo o conteúdo, volto aqui no meu file name, então só pulo aqui uma linha e dou Ctrl e salvo também esse certificado. Ou seja, agora eu tenho esses 2 certificados, a private key e também o meu certificado que é aquele .pen gerado. Então, todo mundo salvo, vou fechar aqui. Agora eu abro meu OpenSSL e digito um comandinho aqui bem simples, que vai ser pkcs12, aí, traço export, traço, sem espaço aqui, in. Aí o nome do meu arquivo, file name, então o arquivo que eu acabei de criar, que eu adicionei as 2 chaves, traço alt, e aí o nome do novo arquivo que eu gostaria. Então, por exemplo, eu quero chamar ele de certificate plc.p12. Então aqui o nome pode ser um nome qualquer, já que ele vai criar esse arquivo, só que a extensão obrigatoriamente tem que ser o .p12. Vou dar um Enter e ele vai me pedir um password, né, o export password. Não precisa digitar nada, só dar outro Enter. Enter mais uma vez. Então pronto. Você pode ver aqui que ele já criou, posso fechar também, que ele já criou para mim o certificado PLC no formato que eu preciso, que é o meu formato .p12. Então ele tem essa cara aqui de uma chave e praticamente um e-mail. Então eu tenho aqui os meus certificados, né? Então eu copiei eles aqui para uma outra pasta para ficar mais fácil. E aí o que acontece? Esse certificado aqui, aquele lá que a gente baixou, ele está em formato de texto. Então na hora de eu importar para o PLC eu não vou acabar não reconhecendo ele. Então o que eu faço? Eu dou 2 cliques nele para abrir e dou aqui um File Save As. Então aqui eu vou mudar o nome dele só para não dar conflito. Então, por exemplo, Amazon rootca.pen. E aqui em vez de ser o formato TXT, eu coloco no formato All Files. E aí eu coloco um Save. E ele já me salvou ali o certificado nesse formato .pen. Então posso deletar esse cara aqui que estava no TXT. Se eu abrir ele aqui, eu vou ver que o conteúdo é o mesmo, não mudou nada. Mas nesse formato .pen agora eu consigo trazer ele para o PLC. Então vou ter esses 4 certificados. O Amazon rootca.pen, o certificado que eu acabei fazendo a conversão, a chave privada, melhor, o certificado do dispositivo, criado lá e a chave privada. Então agora eu já abri aqui o TIA Portal e eu tenho aqui o meu S7200 que nós vamos utilizar para fazer a conexão. Então, o que eu preciso fazer nele? Basicamente,
setar um router e apontar aqui para o meu provedor de internet. Adicionar uns servidores NTP para que ele consiga sincronizar a hora de maneira externa. Vir aqui em Advanced Configuration, no caso do 1200, e adicionar as configurações de DNS. Então, estou usando aqui também o servidor do Google, que é um servidor público que pode ser usado por qualquer pessoa. Então, esses são os três requisitos dentro da configuração de hardware. Então, eu vou vir aqui em MQTT Data, na minha DB, onde eu consigo adicionar as configurações. E agora a gente vai adicionar as configurações de conexão. Então, vamos vir aqui. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Habilitar aqui o uso do QDN, porque a gente vai fazer a comunicação através realmente do endereço do site, não do IP. E aqui ele já me pede o QDN Address Broker, né? Então eu venho aqui, volto ali na nuvem da AWS e venho aqui em Settings. E copio esse endereço aqui do meu endpoint. Vou dar um Ctrl C nele. Copio ele e eu sempre tenho que terminar ele com um ponto final. Então, adicionei aqui o meu endereço. Tenho aqui o meu... Então, eu tenho também o meu Connection ID, né, do meu bloquinho do TCOM. Lembrando sempre que eu tenho que adicionar um ID de comunicação aqui para ele. Tem que ser um ID único, que não esteja sendo utilizado. Como aqui eu só tenho o meu S7200, eu estou utilizando o ID número 1. Então, a porta de comunicação do MQTT, aqui vai ser a porta segura, então é a 8883. Então, eu tenho que vir aqui também em Active Secure Com, passar para True. Validate Subject Alternative Name of Server, pode deixar em False. E aqui, o que eu tenho que fazer? Então, eu já habilitei a parte aqui de uso de certificados, né? Então, habilitei aqui o Security Settings, habilitei para proteger o projeto. Vou vir aqui no meu Certificate Manager. Então, vou vir aqui e vou importar os meus certificados. Então, você vê que ele já reconheceu aqui os dois formatos .pen. Posso aqui dar um Open. Então, na verdade, eu vou importar só o Amazon Root CA. E aqui embaixo eu também vou importar. Aí eu mudo aqui agora o arquivo. Então, eu boto aqui o PKC12 Archive. E eu tenho meu certificado do meu PLC. Então, vou dar aqui um Open também. E aí ele vai me pedir um password, igual aconteceu lá, só dá OK, não precisa de senha. Então eu tenho os dois certificados aqui, ó. Então eu tenho o Amazon Root CA1 e o AWS IoT Certificate. Posso fechar esse cara. Venho aqui no meu Device Configuration e importo esses dois caras aqui na minha aba de segurança, Certificate Manager, e trago esses dois certificados aqui. Então o primeiro aqui o Amazon Root CA. Então eu vou dar aqui um OK. Né? Então trouxe ele aqui no meu Certificates of Partner Device. E aqui na parte de cima, no meu Device Certificates, eu adiciono o meu AWS IoT Certificate. O que nós temos que fazer agora? Vou puxar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Gravar esses dois números. Então, no meu Partner Device é o número 8 e no meu Device Certificate é o 9. Por quê? Aqui na minha DB, então é 8 e 9, então vou fechar aqui, puxar um pouquinho mais para baixo. Então aqui na minha DB eu tenho a ID do TLS Server. Então aqui é justamente o número 8 e aqui do On Certificate, que seria o certificado do dispositivo, número 9. Aqui eu vou colocar como Clean Session, colocar em True. Keep Alive vou colocar aqui como 60 segundos. No meu Client Identifier, então lembra que ele tem que ser igual a gente criou lá quando a gente criou o dispositivo. No meu caso aqui é um S7200. Então aqui no meu Publish Message eu venho aqui e coloco o meu tópico. Então eu coloco aqui conta pecas, que eu tinha criado lá em cima, que vai ser meu contador de peças. E aqui no meu Subscribe Topic, no Subscription Topic, eu também coloco o mesmo cara, que é o conta pecas. Então basicamente o que eu precisava fazer era isso. Aqui dentro, vou tirar aqui dentro do meu bloco do MQTT. Então eu tenho aqui
todas as informações criadas. É basicamente o que eu vou precisar. Já posso fazer aqui agora um download para o meu PLC. Ou seja, com isso eu já posso também abrir meu OB1 aqui. Fiz o download lá desse bloco no site do suporte, através aqui das bibliotecas globais, importei, adicionei meu bloco. E aí eu adicionei outros dois campos aqui, nessas duas networks de baixo, que são basicamente o meu contador de peças, né, que vai contar, gerar esse dado para a gente poder enviar. E aqui eu faço nele uma conversão desse valor aqui que está saindo, né, do meu valor para uma string, e eu justamente gravo o valor dessa string nesse cara que é o MQTT Data Publish. Então, esse cara aqui, MQTT Data Publish, ou melhor, Message Data, né? Então, é o meu MQTT Message Data, Publish Message Data, é justamente a informação que eu consigo enviar para a nuvem. Então, eu só estou fazendo ali uma alteração para poder enviar esse dado. E agora, feito tudo isso, eu já posso fazer download para o meu PLC. Então, vou fazer o meu download aqui. E vou dividir a minha tela para ficar mais fácil de visualizar. Então, agora eu vou ficar online nesse cara. E vou dividir a tela para ver o meu AB1. Então, aqui, eu vou dar um Enable para poder me conectar. E você vê que ele vai ficar busy por um tempo e depois ele vai ter o feedback aqui de conexão TCP estabelecida e também do meu MQTT estabelecido. Então, com essas duas tags, significa que eu já estou conectado ao meu broker. Então, posso fechar esse cara aqui. Venho aqui agora e vou ter acesso aos meus valores. Então, como é que vai funcionar? Vocês podem ver aqui então que o meu contador já está modificando, né, as minhas peças, tudo mais, né, o meu dado. Então eu venho aqui na AWS em teste e aí eu vou clicar em Subscribe to a Topic. Aí escrevo o nome do meu tópico, que é o conta pecas. Opa, não pegou ali. E vou dar um Subscribe to Topic. Então agora já posso clicar aqui em cima só para ter certeza. Então agora toda vez que eu vier aqui no meu Publish Message modificar ele para True, ele vai publicar uma mensagem. Então, se eu voltar aqui, eu já tenho o valor instantâneo ali que ele publicou. Se eu voltar aqui para falso, aí der mais um pulso agora aqui nele, então ele vai publicar novamente essa nova mensagem, agora com 52. Então, a ideia aqui é, você tem que desenvolver uma lógica, se você quiser que esse dado seja publicado a cada um minuto ou o tempo que você deseje, você fazer realmente a lógica para que isso aconteça. Então a ideia aqui é só realmente mostrar como é que funciona para fazer o envio das mensagens. O que eu também tenho aqui é o meu, então esse aqui foi a parte do meu publish. Eu também tenho agora aqui a parte do meu subscribe. Então eu consigo agora com o mesmo tópico, né, que eu estou utilizando. Agora eu vou vir aqui no meu console, então ele já tem uma mensagem aqui, ó, Hello from AWS IoT Console. E eu vou dar aqui um Publish to Topic. Então eu vou apertar aqui Publish to Topic. Ele publicou essa mensagem. E se eu vier aqui no meu PLC e vier aqui em Subscribe to Topic, modificar ele para True, a partir de agora eu consigo receber as mensagens. Então, por exemplo, eu vou publicar aqui novamente. E eu já tenho aqui, ó, Hello from AWS IoT Console. Se eu vier aqui modificar minha mensagem, mandar aqui o meu Hello World, dar um Publish, você pode ver que a mensagem já se modificou. Então, com isso, eu consigo fazer tanto o envio quanto o recebimento de mensagens para a nuvem da AWS.